Bênção do trono de Deus a todos os irmãos que nos acompanham neste momento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma live para glorificarmos ao nosso Deus nesta manhã. Quero convidar o irmão para que baixe sua cabeça para juntos orarmos em família, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta manhã. Glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Pai, estamos aqui nesta manhã para oferecer a Ti um culto racional e agradável. Receba nesta manhã, ó Deus, com gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Ungai, 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 Zunisani, Jehovah, Zebekile. Ungai, 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 Zunisani, Jehovah, Zebekile. Zunisani, Jehovah, Zunisani, Jehovah, Zunisani, Jehovah, Zebekile. Takushani, Jehovah, Takushani, Jehovah, Takushani, Jehovah, Zebekile. Ungai, 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 Zunisani, Jehovah, Zebekile. Ungai, 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 Zunisani, Jehovah, Zebekile.
Jehovah, Ganzelani, Jehovah, Ganzelani, Jehovah, Asimbe Kile. Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso culto e agora vamos estudar a palavra de Deus. Mas antes queria convidar o irmão a orar um pouco comigo. Deus soberano, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos agradecer ao Senhor por isso e pedir a tua orientação agora que vamos estudar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos dar continuidade falando da soberania de Deus e hoje vamos concretamente falar da soberania de Deus em operação. O que isso significa? Quando nós falamos da soberania de Deus em operação, no caso aqui, queremos com isso dizer o seguinte, que o fato soberania de Deus não é algo que está ultrapassado, não é algo que ficou para a história, mas sim, é um fato real. É um fato em andamento neste exato momento, seja nos céus, assim como na terra. Tudo quanto está acontecendo neste exato momento no mundo, entre o povo de Deus e não, ocorre debaixo da pré-ordenação de Deus. Assim como é por Deus tudo orientado. Então, significa dizer que Deus predeterminou, ou seja, que Deus planificou antes tudo o que acontece? Estaria Deus governando o mundo e as pessoas que nele vivem? Para nós respondermos essas perguntas, vamos ver a forma como Deus exerce o ato da sua soberania entre as pessoas. E existem dois tipos de pessoas, os ímpios e os justos. Nós vamos começar vendo então a soberania de Deus em operação sobre os justos. Primeiro, Deus exerce sobre os eleitos ou os justos uma influência ou poder vivificante. O que isso significa? Deus dá a vida. É isso que significa vivificante. Em João 5,24, lemos aqui as seguintes palavras do Senhor Jesus. Eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A razão de Deus de exercer um poder vivificante sobre o homem é o seguinte, é que o homem nasce pecador e espiritualmente morto. E sua primeira necessidade é vida espiritual. E essa vida é recebida por meio do ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e crer. É isso que nós lemos aqui no versículo 24 de João 5. E só dessa forma Deus torna o homem pecador coparticipante da natureza de Deus. Ou seja, o homem passa a participar da natureza de Deus desde o momento, então, que ele ouve o Evangelho de Jesus Cristo e crê. E o homem, então, passa a cooperar com Deus. O que era impossível antes sem a ação desse Deus. Não significa que o homem, então, não tenha a natureza de Deus antes de ouvir o Evangelho. Não. O homem é, por natureza, imagem e semelhança de Deus. Mas ele passa, então, a coparticipar da vida com Deus quando ele ouve, em primeiro, o Evangelho de Jesus Cristo e crê. Aí, então, ele é vivificado e passa, então, a ser cooperador com Deus, o que era impossível antes, sem essa participação, sem essa ação da parte de Deus de dar vida
ao homem através de Jesus Cristo. Então é assim que o homem é vivificado por Deus. Por quê? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. São as palavras de Paulo em Romanos 11, versículo 36. Segundo, precisamos entender que Deus exerce sobre os eleitos uma influência ou poder dinamizante. O que isso significa? Deus dá poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, e também em 2 de Pedro 1,3, marca aí, vai ler com mais calma. Vamos ler Atos 1,8. Diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Essas passagens todas mostram claramente que Deus dá poder, que Deus dá vigor, dá força, dá energia, dá habilidades ao homem para que este execute os propósitos de Deus, seja na igreja, assim como no mundo lá fora. Então é Deus quem dá poder, quem dá habilidades ao homem, seja na igreja, que são os dons, e no mundo, através da ciência. Vimos o homem, as tecnologias avançadas que nós temos. Então, as tecnologias avançadas, a ciência, né, as habilidades que o homem tem na igreja de fazer a obra de Deus, tudo isso vem de Deus. As tecnologias avançadas, como eu falei no início, tudo isso vem de Deus. A capacidade que o homem tem de inventar e criar, a capacidade que o homem tem de conhecimento, inteligência, tudo isso vem de Deus. É Deus quem dá ao homem todas essas habilidades. Em Êxodo capítulo 31, os versículos, dos versículos 1 a 6, temos lá palavras interessantes de Deus que mostram claramente que é Ele quem dá habilidade. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então estamos vendo claramente que essas habilidades, seja na ciência, assim como para servir o próprio Deus, os dons na igreja, tudo isso é dado por Deus ao homem. Por quê? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Palavras de Paulo em Romanos 11, 36. Terceiro, Deus exerce sobre os eleitos uma influência ou poder orientador, que significa dizer que Deus orienta. Em Provérbios capítulo 16, versículo 9, lemos várias vezes esse texto bíblico. Diz o seguinte: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O mesmo semelhante podemos encontrar em Ezequiel 36, versículo 27. Pode ler a esse texto para fazer a comparação. O que significa? Todos esses textos deixam claras as seguintes verdades. É Deus quem guia os passos do homem por onde Ele quer, e não exatamente por onde e como o homem quer e planeja em seu coração. O homem pode planificar, mas no final só perdura o que Deus permitir, o que Deus quiser. Deus não aprova, se formos a ver, alguns dos caminhos ou decisões do ser humano. Porém, ainda assim, Deus guia os passos do homem.
É Deus quem orienta o homem em seus passos. Nenhum ser humano está por conta própria. Deus exerce uma influência orientadora sobre todos nós. Então, os crimes que algumas pessoas cometem, quer dizer que é Deus quem os manda, ou seja, quer dizer que eles têm a aprovação de Deus. Não é Deus quem lhes manda cometer os crimes. O homem, em sua maldade, acaba optando por fazer isso. Mas, ainda assim, precisamos admitir que Deus exerce uma influência orientadora sobre todo ser humano. Deus não dá o seu aval para, na maioria das vezes, o homem cometer as maldades que ele comete. Mas ainda assim, tem certos casos que se Deus não quiser, não acontece. Mas o fato que nós precisamos entender aqui é que Deus orienta os passos do homem, como lemos em Provérbios. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ou seja, no fim, só vai prevalecer aquele que Deus quiser ou permitir. Pode ser algo mau, assim como bom. Então, Deus exerce uma influência orientadora sobre todos nós. Ninguém está por conta própria. E olhando essas verdades, vale a pena cada um de nós, eu e você, então, entregarmos os nossos caminhos a Deus e confiarmos nele, conforme Salomão nos aconselha em Provérbios 3, versículos 5 a 8, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Essa é a verdade que nós temos que entender diante de um Deus assim, um Deus soberano que tem o controle de tudo. Vale a pena entregar o seu caminho a Ele. Vale a pena confiar e descansar nele. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Quarto, Deus exerce sobre os eleitos uma influência ou poder preservador. Ou seja, Deus preserva, Deus guarda o seu povo. Em Salmos número 145, no verso 20, lemos as seguintes palavras. Salmo número 145, verso 20. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Ainda em Salmos número 127, o verso 1, vai dizer: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então, a verdade que nós temos que reter aqui nesses textos, ou seja, ao lermos esses textos, é a seguinte: Deus guarda o seu povo. É isso que nós temos que entender aqui. É Deus quem preserva o seu povo. Ninguém pode perseverar sem a ação preservadora de Deus. Da mesma forma que não podemos continuar vivendo, que não podemos continuar respirando se Deus nos tirar o fôlego, assim também, nenhum homem pode perseverar se o Deus não o preservar. Se Deus nos deixasse a própria sorte, irmãos, o maligno nos comeria vivos. O maligno nos destruiria de uma única vez. Nunca experimentaríamos nenhum tipo de sossego. Viveríamos em caos, em desastres 24 sobre 24. Mas, se nós podemos descansar, se nós podemos dormir, sono profundo e tornar a acordarmos, é porque Deus nos preserva. É porque Deus permite, é porque Deus nos guarda.
Se podemos pegar a chapa, conduzir, irmos em segurança e voltarmos, é porque Deus nos preserva. Toda a segurança depende dele. É o que lemos em Salmos 127:1. Será inútil trabalhar na construção se não é o Senhor o construtor. Será inútil montar guarda, sentinela, se o Senhor não guardar. Se o Senhor não garantir a segurança. Então, toda a segurança depende de Deus. Todas as coisas dependem dele. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. E aqui nós vimos 4 verdades, 4 métodos de como Deus então exerce o seu poder sobre a vida dos justos. Já vimos então aqui acima 4 métodos de Deus lidar com os justos. Agora vamos rapidamente ver a seguir outros 4 métodos de Deus em sua soberania lidar então com os ímpios. Quem são os ímpios? Pessoas cruéis. Uma pessoa cruel, pessoa sem piedade. Primeiro, sobre os ímpios, Deus exerce sobre os ímpios um poder ou influência restringente. Ou seja, Deus limita os ímpios em suas maldades. Deus limita eles, ele restringe. Em Gênesis capítulo 20, 1-7, temos lá uma verdade muito interessante. E Gênesis capítulo 20, 1-7 diz assim: Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver em Cádiz de Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tornou-a para si. E tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ela é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. O que nós temos aqui? Gênesis nos conta um caso que envolvia Abraão, Sara e Abimeleque. Abraão desceu à cidade de Gerar e, temendo ser assassinado por causa de Sara, sua esposa, deu-lhe instruções para que Sara declarasse que era irmã de Abraão, que é o que nós lemos aqui. Abimeleque, então, pensando que Sara fosse solteira, mandou chamar Sara para junto de si. E algo interessante aqui acontece. Deus, em sua soberania, decide então intervir a favor da Sara, restringindo Abimeleque, limitando Abimeleque de tocar Sara, porque era a esposa, era a mulher de Abraão. Outro exemplo também é de Deus, que mostra claramente que Deus restringe, limita os ímpios em suas maldades. Está ainda está no livro de Números, nos capítulos 22, 23 e 24. Temos lá essa história, pode ler com mais calma aí depois do culto. Então, esse é outro exemplo, que é o caso de Balaão, o profeta, que ele fora contratado por Balaque para amaldiçoar os israelitas. Mas nós lemos no capítulo 23 de Números que Deus restringiu os planos malignos de Balaque, que não permitindo que o feitiço restringiu os planos malignos de Balaque, não permitindo que o feitiço tivesse efeito, mas sim, ao invés de feitiço, houvesse bênção. E capítulo 23 de Números registra essa história. Mostra claramente como Deus restringiu os planos de Balaque, que era que, através de Balaão, os israelitas fossem amaldiçoados. E se nós formos a ver, amados, nós também estamos vivendo num mundo que jaz no maligno,
diz a palavra de Deus. Satanás, ele nos desgraçaria sem pena, se formos a ver, se Deus o deixasse. Se Deus deixasse Satanás agir à vontade, se Deus deixasse Satanás à vontade como ele quer em seu coração, com certeza não estaríamos vivendo desgraça 24 sobre 24, como falei lá em cima. Mas Deus, em sua soberania, ele restringe os planos dos ímpios. Ele restringe, ele limita os ímpios de avançarem em seus planos malignos e destruidores. Por isso, amados, é tempo de nós confiarmos em Deus e sermos gratos por estarmos vivos. Porque se Deus retirar a sua mão a nosso favor por um momento, aí tudo desaba, tudo cai sobre nós. Por quê? Porque tudo depende de Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus, um Deus soberano que tem o controle de tudo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Diz Paulo em suas palavras, Romanos 11:36. Segundo, em relação aos ímpios, Deus exerce sobre eles um poder ou influência abrandadora. Ou seja, Deus abranda, acalma o quê? O coração do ímpio. Em Gênesis 39, versículos 20 a 21, temos aí mais um registro, né, da soberania de Deus em operação. Gênesis 39, 20 a 21 diz assim: mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O que nós estamos a ver aqui, a verdade que nós temos que extrair da história que nós acabamos de ler, pode ler todo o capítulo 39, para perceber melhor, a verdade que nós temos que tirar aqui é a seguinte: que Deus tem acesso livre ao coração de todas as pessoas. E Ele pode quebrantar, Ele pode amolecer o coração de cada um conforme a vontade e propósito que Ele tem. Nenhum coração pode ser tão duro que Deus não possa mudar. José foi lançado na prisão, mas Deus tocou o coração do responsável da prisão para que tratasse José com simpatia. Você pode entender isso? Nenhum coração pode ser tão duro que Deus não possa mudar. Por isso, irmãos, vale a pena confiarmos nossas vidas a um Deus assim. Vale a pena confiar a sua vida, o seu coração mau nas mãos desse Deus. Ele pode quebrantar, Ele pode amolecer, Ele pode mudar. Por isso você pode orar por aquela pessoa rebelde. Você pode orar, talvez seja o teu filho rebelde, sua filha rebelde que não ouve. Pode orar pelo seu coração diante desse Deus. Talvez seja o seu marido ou esposa cujo coração é duro. Deus pode transformar qualquer coração. Não desista. Ore e entregue essas pessoas diante de Deus. Não há ninguém tão mau que Deus não possa mudar. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a honra e a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Terceiro, sobre os ímpios, Deus exerce sobre eles um poder ou influência direcionadora, ou seja, Deus direciona. Queremos com isso dizer o seguinte: que Deus guia o coração do ímpio, apesar deste não temer a Deus. Em Gênesis 45, verso 7, e também capítulo 50, verso 20, temos aí a história dos irmãos de José. Os irmãos de José, embora querendo matar José, de repente eles mudaram de ideia. Ao invés de matar José, preferiram vendê-lo. De onde veio então essa mudança de ideia? Com certeza, quando nós lemos a história, fica claro que Deus, embora sem falar,
ele estava direcionando os irmãos de José nas suas decisões, em tudo que eles estavam fazendo na vida de José. Com certeza Deus estava lhes direcionando. Embora tivessem planos maus contra José, não foi isso que aconteceu. Mais tarde José entendeu isso e falou para seus irmãos que Deus estava enviando eles adiante deles aonde no Egito. E é isso que lemos no capítulo 50, versículo 20. Para os irmãos de José, estavam maltratados, estavam vendendo José. Mas José mais tarde vai entender que era Deus que estava permitindo aquilo. E ele vai dizer que era Deus que estava enviando ele adiante deles, aonde no Egito. Para eles, estavam vendendo José, estavam se livrando dele. Mas para José, era Deus enviando ele aonde? Adiante de seus irmãos no Egito. Por que, irmãos? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. É ele que guia toda a história. A ele seja a honra e a glória para sempre. Amém. Por fim, vamos então ver o poder de Deus que ele exerce sobre os ímpios. Deus endurece o coração dos ímpios. Em Êxodo, capítulos 4, versículo 21, temos aí mais um registro do exercício da soberania de Deus sobre os ímpios. Ele endurece, ele torna duro o coração do ímpio. Capítulo 4 de Êxodo, versículo 21 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. E no capítulo 14, nos versículos 17 e 18, eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do Faraó e de todo o seu exército, com todos os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Amado, Deus decidiu endurecer, Deus decidiu tornar duro o coração de Faraó e do resto dos egípcios, com o propósito de manifestar sobre eles o seu poder. Esse é o nosso Deus. Ele é soberano e tem acesso a tudo. Assim como ele pode agir e fazer o que ele quiser com o ser humano. Ninguém escapa dos propósitos e intenções de Deus. Ele tem o controle de tudo, até do seu coração e de qualquer pessoa. Ele pode tornar o seu coração favorável a ele, assim como não. Depende do propósito que ele tem. E concluindo, podemos então relembrar isso, que Deus conhece com antecedência todas as coisas. E ele exerce influência sobre todas elas. Ele mesmo decretou e orienta tudo o que está acontecendo. Todos os eventos e circunstâncias são efeitos, são resultado do propósito eterno de Deus. Nada acontecerá a não ser que Deus tenha determinado. E ele mesmo está orientando tudo o que acontece. Por isso, vale a pena descansar nesse Deus. Amém? Vamos orar. Deus soberano, obrigado, porque o Senhor tem o controle de tudo. Nos orienta, por favor, e nos ajude a lhe obedecer, porque o Senhor é soberano e tudo é para a sua glória. Dê-nos graça, continua nos guardando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, obrigado. Nosso culto tem chegado ao fim. Até a próxima, se Deus permitir. Que Deus te abençoe.